Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Meu nome é Eduardo Macedo, sou professor de vocês de Introdução à Física das Radiações e hoje a nossa aula vai ser sobre a interação da radiação com a matéria, tá bom? Pronto. Primeiramente, o nosso sumário de apresentação sobre o que é que vai ter durante o decorrer da aula, tá bom? Vamos falar um pouco sobre as formas de interação da matéria e como ele vai interagir com a matéria, o que acontece com cada uma dela. O detalhado do que acontece, que no caso seria o espalhamento coerente, o efeito Compton, o efeito fotoelétrico e a produção de pares. Bem, vamos falar detalhadamente de cada um desses tipos de interações da matéria. É, Além disso, vamos falar sobre o número atômico e o que, que ele influencia nos exames, tá bom? Tudo isso já dentro dessa nossa aula, porque tudo isso faz parte da questão da interação com a matéria, que é de suma importância na vida do técnico, tecnólogo e médico radiologista, tá bom? Pronto, vamos falar um pouco sobre a interação da radiação com a matéria. Fazendo uma análise, os raios-x têm um comprimento de onda curto, ou seja, quanto o comprimento de onda curto, mas quanto maior sua energia, menor é seu comprimento de onda. Ou seja, galera, o comprimento de onda dele não é tão grande, mas quanto menor seu comprimento de onda, maior é sua energia, tá bom? Pra facilitar um pouquinho. Prosseguindo. Os raios-x, galera, eles interagem de alguma forma, sendo como efeito Compton, efeito fotoelétrico, produção de pares ou fotodesintegração, tá bom? Todas essas formas, galera, as que é mais importante para a gente é conhecer o efeito Compton e o efeito fotoelétrico, tá bom? Que são os dois mais importantes no radiodiagnóstico, que é o que a gente utiliza. Que eu coloquei bem aqui, ó, vale ressaltar que o efeito Compton e o efeito fotoelétrico têm grande importância para o radiodiagnóstico, ou seja, é o que é mais importante que a gente vai utilizar. Bem, os demais, como produções de pares, é utilizado mais na medicina nuclear e fotodesintegração também, que eu vou explicar um pouco mais na frente detalhado. Pronto, galera. Espalhamento coerente. Como é que funciona o espalhamento coerente? O espalhamento coerente acontece com raio-x com energias abaixo de 10 keV, ou seja, kV. O K significa 1000, galera. Pra galera que acompanha o Instagram já deve saber, o K significa 1000. Pode ser chamado de espalhamento Thompson, é uma forma também, caso você encontre algumas literaturas falarem espalhamento Thompson, mesma coisa que espalhamento coerente, tá bom? O espalhamento coerente ele ocorre quando há uma interação entre o raio-x de baixa energia e átomos, ou seja, abaixo de 10 keV, ou seja, milhões de eletronvolts, mil eletronvolts, 10.000 eletronvolts, de baixa energia e átomos. Esses átomos não perdem energia, mas mudam de direção. Aqui, galera, o raio incidente, ou seja, o fóton de energia vem para cá, passa, não acerta nenhum elétron dessa camada, tá bom? A impressão que os elétrons estão tudo aqui, o campo ao redor também, não acertam nenhum, passam direto e acertam o núcleo. Entretanto, galera, não acontece nada, por quê? Sua energia é muito baixa. Esses átomos não chegam nem a perder energia, só mudam de direção. Eles estão vindo aqui reto, acertam, não tem energia suficiente para ionizar, então eles são desviados, tá bom? Ou seja, acontece a radiação espalhada, galera, tá bom? Acerta incidente, desviado sem perca de energia, tá bom? Esse é o espalhamento coerente ou espalhamento Thompson. Prosseguindo, gente. O espalhamento coerente, ele tem pouca importância para o radiodiagnóstico, porque ele utiliza, pois devido a baixas energias, ele causa um leve ruído na imagem, causando um borramento acinzentado que reduz o contraste. Ou seja, para quem é do radiodiagnóstico, como eu expliquei, os mais importantes é o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. O espalhamento coerente ou espalhamento Thompson não tem muita funcionalidade para a gente. Por que ele não tem funcionalidade, galera? Porque ele só vai trazer prejuízos à imagem. Ele vai causar um ruído, deixando a imagem um pouco borrada. Presta atenção, galera. Se vocês verificarem essa imagem praticamente não dá de ver quase nada. Está bastante borrada, as bordas não estão delimitadas, os arcos costais quase que a gente não consegue visualizar. O seio costofrênico, a sombra cardíaca está bem borrada com pontos pretos. Ou seja, o que é branco está com ponto preto, o que é preto está cheio de ponto branco. Que não é para estar assim, galera.
É para estar bem delimitado, tá bom? Isso é uma imagem ruim, tá com muito ruído, o contraste dela diminui, não tem qualidade de imagem e o médico radiologista não vai conseguir dar um laudo com qualidade. E a gente preza, galera, para ter uma imagem com a qualidade boa, com a quantidade de radiação baixa. Por quê? Essa imagem vai ter que ser repetida, porque a qualidade dela não está boa. Como ela vai ser repetida, galera, vai acarretar uma nova incidência, ou seja, vai ter que fazer outro raio-x, ionizando novamente o paciente, levando ele a ter novas doses de radiação, o que não pode acontecer, galera. A gente tem que fazer o exame corretamente para que evite repetições no exame e evite uma maior quantidade de radiação no paciente. Aqui é uma imagem com pouco ruído. A imagem não está com a qualidade tão boa, entretanto já está muito melhor do que essa com a imagem totalmente borrada. A gente já consegue ter uma delimitação melhor do seio costofrênico, da sombra cardíaca. A visualização do arcos costais está um pouco melhor. Clavícula a gente consegue analisar um pouco melhor. A gente consegue visualizar bem delimitadas já as estruturas, com a imagem com pouco ruído, tá bom? Ou seja, terá uma melhor qualidade de imagem. O espalhamento coerente não tem função no radiodiagnóstico, galera. É só causar essa redução de contraste, o que é muito ruim. Efeito Compton. O efeito Compton, gente, ele ocorre na forma de energia moderadas e no elétron das camadas externas, levando à ionização dos átomos, alteração e redução da sua energia. Como é que ele funciona, galera? Diferente do anterior, ele ocorre de energias moderadas e não de energias tão baixas como foi aquela outra citada, tá bom? O raio incidente ele vai acertar um elétron da camada externa, lembrando que o outro ele interage diretamente com o núcleo e é desviado sem houver transferência de energia. No efeito Compton não, ele vai acertar um elétron da camada externa. Esse elétron ele vai ser ejetado, reparem que o elétron ele não está mais aqui, ele é ejetado para fora e ele ocorre uma defração, galera. Uma deflexão, ele vai estar vindo aqui, acertou o elétron, é desviado, tá bom? Esse desvio, galera, é chamado de radiação espalhada, tá bom? E aqui é o efeito fóton, é o efeito Compton, que é esse elétron que saindo, tá bom? Eletrocompton, que ocorre sempre nas camadas mais externas. Isso acontece, galera, a ionização do átomo, porque ele acertou, fez a transferência de parte e reduz a energia do raio-x. Ou seja, esse raio-x aqui, ele vai ter uma quantidade de energia mais baixa. E o átomo que foi desviado sofreu alteração, tá bom? Ainda sobre o efeito Compton, galera. Aqui é uma designação do Buchong, tá bom? Que é um dos caras que fez um livro sobre somente física das radiações, um livro muito top mesmo, porque ele já explica bem direitinho todos os conceitos, tudo bem detalhado. E eu trouxe o conceito exato dele que ele deu no livro, tá bom? Para ficar um pouco mais fácil a compreensão. No efeito Compton, a radiação X incide e interage com um elétron, tá bom, da camada externa, deixando o átomo ionizado, ou seja, acerta o elétron da camada externa, que não tinha explicado para vocês. Esse elétron ele é ejetado para fora, deixando o átomo ionizado. Bem simples, galera, o conceito dele para ficar bem mais prático, com o conceito do Buchon, tá bom? Só um momento. O efeito Compton, galera. Continuando ainda um pouco sobre o efeito Compton. O efeito Compton é de bastante importância no radiodiagnóstico, contudo de forma negativa, devido à redução do contraste da imagem, tá bom? Porque o que acontece? Como foi explicado para vocês, os dois mais importantes são o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Só que o efeito Compton ele é importante, mas não de forma boa, ele interage, mas de uma forma negativa, porque ele causa redução do contraste de imagem, gente. Se vocês repararem aqui, temos três imagens: uma imagem com contraste baixo, um contraste intermediário e um contraste alto, tá bom? O correto é passar esse contraste intermediário. Se vocês verificar o contraste alto, a imagem já fica um pouco mais saturada. A delimitação aqui, ó, não dá pra ver nada, galera. Arcos costais, o úmero aqui também já está um pouco desfocado aqui, não dá pra ver com total qualidade. No contraste intermediário, não. Você consegue ver os arcos costais bem delimitados, o número mais delimitado também, consegue ver bem corretinho como é que deve ser a imagem. Contraste baixo fica um pouco mais embaçado, vamos dizer assim, né? Não dá para visualizar tão bem como deveria.
tá bom? Ou seja, o efeito Compton, ele contribui de uma forma negativa para o exame. Pronto, galera. Efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, galera, é um dos mais importantes na utilização do radiodiagnóstico. Por quê? Nesse caso, galera, a radiação X ela é absorvida totalmente. Detalhe bastante importante, galera, porque no anterior ele não é absorvido totalmente, tá bom? Ele pode deixar o átomo ionizado e absorve parcialmente. Ele absorve totalmente e não é espalhada. Por quê? Vocês lembram que ele acerta aqui e no outro efeito ele é desviado. Aqui não, galera. Efeito fotoelétrico, ele acerta o átomo. Esse átomo ele é absorvido totalmente e não é espalhada, o que é melhor. Não causa radiação espalhada como no anterior. Esse efeito ocorre quando a radiação X interage com o elétron da camada mais externa. Lembrando que o outro ele interage com a camada externa, tá bom? Fazendo o desvio dele e continuando. Nesse aqui não, ele interage com a camada mais interna, absorvendo totalmente e sendo ejetado do átomo, galera. Ou seja, esse aqui é de suma importância, porque ele tem uma absorção total, galera, do feixe de radiação. Recapitulando, gente, tudo, tá bom? Ele interage, a radiação incidente vem, acerta um elétron da camada mais interna, mais próximo do núcleo. Quando ele saca, ele é chamado de fotoelétron, porque ele teve absorção total da radiação. Esse feixe de luz ele não é desviado, já que ele é absorvido completamente e o elétron ele é sacado virando um fotoelétron, por isso o nome do efeito, efeito fotoelétrico, tá bom? Bem simples. Produção de pares, galera. Produção de pares é algo que não influencia tanto no radiodiagnóstico. Por quê, galera? Porque ele necessita de uma quantidade de energia bem elevada, muito mais. Quando a radiação X tem energia suficiente, ela pode não interagir com os elétrons e chegar próximo ao núcleo do átomo, mas o seu campo nuclear faz com que o fóton desapareça, dando lugar a dois elétrons. Aí, galera, um detalhe, um elétron, quando ele é positivo, ele é chamado de pósitron, tá bom? E outro negativo. Porque o que acontece, galera, dividindo melhor para vocês. A radiação vem aqui, né, a radiação X, ela não interage com nenhum elétron, nem da camada externa, nem da camada intermediária e nem da camada mais proximal do núcleo, tá bom? Da camada mais interna. Ele desvia de todos esses elétrons porque ele tem energia suficiente para passar direto. Ele passa totalmente direto e acerta o núcleo, galera. Ele acerta diretamente o núcleo do átomo, mas o núcleo ele tem um campo nuclear. Esse campo nuclear faz que os fótons desapareçam. Automaticamente os fótons desaparecem, dando lugar a dois elétrons. Um elétron positivo, chamado de pósitron, e um elétron normal, que já é o elétron negativo, tá bom? Esse elétron ele já vem carregado, como falei, ele já é subdividido, o pósitron e o elétron, sendo que ele só é somente com energias bastante altas, como aqui diz, 0,51 MeV, galera, milhões de elétron-volts, ou seja, energias bem altas, tá bom? Diferente do outro, que o fóton ele interage com a camada interna do elétron, depois ele saca, transferindo toda a energia. Esse aqui, o campo magnético faz com que ele desapareça, convertendo em dois, um pósitron e um elétron. E ocorre somente com energias bastante elevadas, tá bom? Bem mais prático. Produção de pares, galera, como foi explicado para vocês. Esse efeito ocorre com energias acima de 1,02 milhões de eletronvolts. Ou seja, bastante energia, gente. Não é que nem um raio-x para até que tem como um equipamento de raio-x produzir. Entretanto, é mais de outros modos, tá bom? A produção de pares não ocorre em radiodiagnóstico, tá bom? Mas é muito importante em tomografia por emissão de pósitrons, que o pósitron, recapitulando, é um elétron de carga positiva, tá bom? Que, voltando, é muito importante na tomografia por emissão de pósitrons em medicina nuclear, tá bom? Ou seja, ele não é utilizado num radiodiagnóstico, até porque a energia dele é muito elevada. Não tem como estar utilizando os raios-x, porque a imagem não teria uma qualidade. Mas ele é bastante importante na tomografia por emissão de pósitrons na medicina nuclear, tá bom? Fotodesintegração.
ocorre com os raios-x com cerca de 10 milhões de elétron-volts, ou seja, é muito alto mesmo, mais alto do que a produção de pares. Isso acontece, galera, quando a interação ela passa pelo campo de elétrons e do campo de força que no passado, né, o campo de força fazia desaparecer e dividir em duas, um pósitron e um elétron. Nesse aqui não, galera. Eles são absorvidos diretamente pelo núcleo, não pelo campo de força. Absorvido diretamente pelo núcleo. Quando isso ocorre, o núcleo emite um fragmento nuclear. Esse fragmento nuclear, galera, é a fotodesintegração, porque ele desintegrou o átomo em outra partícula, tá bom? A fotodesintegração não ocorre no radiodiagnóstico. Por quê? Porque é bem óbvio, né, galera? A quantidade de energia aqui é muito elevada, 10 milhões de elétron-volts. Recapitulando, galera. O raio incidente não vai interagir com nenhum elétron da camada externa nem da camada externa. Chegando aqui pelo campo de força, ele não vai acertar o campo de força, tá bom? Ele vai passar direto e vai interagir diretamente com o núcleo fazendo essa absorção. Quando o núcleo absorve essa interação, automaticamente ele emite um fragmento nuclear. Com esse fragmento nuclear, esse acontecimento é chamado de fotodesintegração. Bom, mas isso, recapitulando, só ocorre com energias bem elevadas e não ocorre no radiodiagnóstico. Absorção diferencial, galera. Dos meios no quais citamos, o mais importante no radiodiagnóstico são o efeito Compton e o efeito fotoelétrico, tá bom? Entretanto, o efeito Compton de uma forma negativa. Isso aqui é só uma recapitulação, galera, do que a gente já viu. Por quê? A gente viu que o efeito Compton, ou radiação espalhada, ele interage, só que de forma negativa, porque ele causa uma redução do contraste da imagem, não dando a qualidade, deixando a imagem um pouco granulada, não é qualidade. O efeito fotoelétrico não, ele faz a absorção total, não há desvio, não, ele faz a absorção total e o elétron saca virando um fóton elétron, tá bom? Essas duas são as mais importantes que a gente tem que decorar, tá bom? Normalmente são bastante materiais de questão de concurso, eles cobram muito isso, que é o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, sendo o mais importante para o radiodiagnóstico o efeito fotoelétrico, tá bom? Ó, quando citar os mais importantes é o Compton e o fotoelétrico, o mais importante é o fotoelétrico, porque o Compton age de forma negativa no exame, tá bom? Só lembrar disso. O que é mais importante é o fotoelétrico, o que participa, o Compton e fotoelétrico. Prosseguindo, tá bom? Existem três tipos de radiação para a obtenção de uma imagem. Três tipos de radiação X são importantes para a obtenção de uma imagem, tá bom? A absorção diferencial ocorre devido ao espalhamento Compton, ao efeito fotoelétrico e o raio-x transmitido através do paciente. Aqui eu deixei uma imagem para ficar mais prático, tá bom? Como é que acontece? O raio-x sai aqui, ó, da ampola de raio-x, interage com o paciente. Aqui atrás fica o receptor de imagem, que é a placa, chassi ou o receptor digital de imagem que a gente coloca, tá bom? Essa imagem ele vai interagir. Alguns fótons vão virar espalhamento Compton. Esse espalhamento Compton, que é essas desvios, vai interagir com o filme, causando uma imagem de borramento. Alguns vão interagir com o efeito fotoelétrico, que é os que vão passar direto, tá bom? Ele interage, né? E o elétron saca. Esse elétron que chega aqui é chamado de efeito fotoelétrico. Os que sofrem desvio vão acertar o receptor de imagem, causando a distorção. E tem a imagem que é transmitida diretamente, galera, que é o que não acertam nenhum, tá bom? Que não acertam nenhum átomo e passando totalmente, sem interação nenhuma. Essas são as três mais importantes. Efeito absorção fotoelétrica, que é quando acerta o átomo e ele passa direto, depois interage com o receptor de imagem. A imagem que não, os raios-x que não interagem com nenhum, que é a transmitida, passa sem acertar o paciente através dele, sem acertar nenhum átomo. E o espalhamento Compton, que acerta, há um desvio e faz borramento na imagem, tá bom? São os três mais importantes. Dependência do número atômico, galera. A imagem de um osso é produzida devido a grande parte desse raio-x são absorvidos fotoeletricamente, que eu falei para vocês que é o mais importante, pelo osso, ao invés de pelos tecidos moles. Por que isso acontece, galera? Devido ao número atômico. O osso ele tem um número atômico igual a 13,8 e os tecidos moles têm um número atômico igual a 7,4. Galera, quanto maior o número atômico, maior vai ser a absorção, tá bom? Detalhe, quanto maior o número atômico, maior vai ser a absorção.
Isso é bem simples, galera. Metal tem um número atômico elevado, por isso que a gente não pode entrar com objetos metálicos na hora de fazer o exame. Por quê? Vai ficar a imagem do metal, galera, porque o metal tem um número atômico alto e vai aparecer na imagem. Imagina se tivesse uma pulseira aqui de metal. Ia ficar a pulseira aqui atrapalhando, porque o número atômico do metal é bem elevado. O do osso, ele tem um material perdão, um número atômico maior do que o tecido mole. Por isso que ele aparece aqui mais radiopaco. Radiopaco significa branco, tá bom? E aqui a parte mole aparece mais radiolúcido, que significa preto, tá bom? Mais escuro. Ou seja, tudo que é branco é radiopaco, tudo que é escuro é radiolúcido, tá bom? Aí, quanto maior o número atômico, maior vai ser a interação, ou seja, mais radiopaco, ou seja, mais branco, tá bom? O que vocês têm que decorar é só isso. E quanto maior o número atômico, maior a interação, mais são absorvidos mais fácil, tá bom? Um grande exemplo, galera, são os exames contrastados. Eles são usados para destacar determinadas estruturas com estruturas similares, utilizando os meios de contraste. Exemplos de composto são o bário, de número atômico 56, e o iodo, de número atômico 53. Ambos possuem números atômicos e densidades maiores que o tecido mole, que devido aos seus números atômicos elevados, são chamados de contrastes positivos. Vamos lá, galera. O tecido mole tem aproximadamente quanto? 7,4. E o iodo, o bário, tem quanto? 56, galera. Ou seja, olha como aparece aqui o bário na imagem. Bem radiopaco, ou seja, bem branco, tá bom? E aqui, ó, aqui na imagem o tecido mole, que a gente quase não consegue ver. Como o número atômico dele é bem menor, não aparece tão bem, bem? Ou seja, ele absorve muito mais fácil o contraste aqui. Isso varia de acordo com a densidade. E detalhe, galera, eu acho que vocês vão estar estudando isso aí quando pagar alguma matéria de exame contrastado, mas eu estou só dando uma breve explicação. Todo contraste radiopaco, ou seja, branco, alto número atômico, são chamados de contraste positivo. No exame de enema opaco são usados dois tipos de contraste: o contraste positivo e o contraste negativo. O contraste positivo está aqui, galera, isso que é radiopaco, isso que é branco. Contraste negativo é o A. O próprio A é um contraste negativo, galera. Isso mesmo. A tem a densidade bem baixa, então ele fica bem escuro na imagem. Tá vendo essas partes aqui mais escuras na imagem? Mais radiolúcidas? Isso são chamados de contraste negativo, tá bom? Um dos grandes exemplos é o exame de enema opaco, tá bom? Que é esse exame aqui que a gente está vendo. Exames contrastados. Pronto, galera, foi o que eu estava falando anteriormente. O A pode ser usado como um meio de contraste quando utilizado. O A chamamos de contraste negativo. Exame, o enema opaco, que eu tinha acabado de explicar para vocês. Contraste positivo, contraste negativo, tá bom? Bem simples. Pronto, galera, queria agradecer, tá bom, essa aula incrível que a gente estava passando, a gente falou um pouco sobre as densidades, e como cada coisa funciona, sobre os efeitos de interação sobre a matéria, que não é algo assim tão recorrente assim na nossa vida, né, que a gente vê no cotidiano, contudo é de suma importância para o radiodiagnóstico, como foi explicado para vocês, tá bom? Queria agradecer essa aula, tá bom? Tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.